E aí, família do YouTube? Hoje estou em Grandas de Salime e convenci o Mariano a visitar o Museu Etnográfico, onde está registrada toda a história e costumes dos povos asturianos, com muitos artefatos antigos que queria mostrar para vocês, pois acredito que tem grande valor para o que fomos e somos hoje. Bom, estou aqui hoje com o Mariano, e acontece que eu propus de virmos juntos, porque achei muito interessante vir com ele, já que acredito que você vai reconhecer muitas peças no museu. Eu tenho lembranças de muitas peças de antigamente, de costumes que se tinham e tudo isso, sim. Claro, por isso me ocorreu essa ideia. E acho que o vídeo pode prender bastante vocês, já que dentro do museu há mais de 3.000 peças. E acredito que algumas eu pessoalmente nunca terei visto, e acho que o Mariano também vai encontrar algumas que nem sequer reconheça. Rapaz, se falarmos de tempos muito antigos, claro que já não se usavam no meu tempo. Claro. Normal. Sim, estamos na expectativa, pois nunca estive lá e é minha primeira vez. Para quem não pode visitar por ser de outro país, acho interessante ver esse tipo de museu. Estamos aqui, vocês já podem ver o rio atrás de nós, lindo com as folhas de outono caídas. Esse lugar parece um conto de fadas, não é, Mariano? Sim. Este lugar está lindo. De cinema. Eu pessoalmente recomendo que vocês venham a este lugar. Fica numa parte de Astúrias bastante isolada, mas vale a pena vir, porque a natureza que tem aqui e o que vocês podem ver nesses vilarejos por aqui realmente vale a pena. Espero que vocês queiram ficar para assistir ao vídeo, então é isso, vamos nos dirigir até o museu. Fico com a introdução, deixo as redes sociais aí, caso queiram se inscrever no canal e me seguir em outras redes, assim vocês ficam um pouco mais por dentro do que eu crio no YouTube e também de outras coisas que não posto no YouTube. Então, bom, não vou me alongar mais e vamos ao que interessa. Acabamos de chegar ao Museu Etnográfico de Pepe o Ferreiro e Mariano. Você viu a entrada? Que carro incrível eles expõem aqui, né? Exatamente, já estamos vendo aqui coisas que eram usadas antigamente para o trabalho no campo, a lavoura e tudo isso. Sim, tem muita coisa. Bom, essa é a entrada principal. E queria explicar para vocês que eu pesquisei um pouco e não são só 3.000 peças, Mariano, tem 18.000 peças expostas, tá bom? E bom, vou explicar um pouco para vocês para que entendam o que viemos ver. Antigamente, isso aqui era uma casa paroquial que tinha um poço de água e só restavam as ruínas de um antigo hórreo. Eles reconstruíram, isso é um hórreo que foi feito com um telhado de centeio, o telhado é feito de centeio. Vou tentar localizar a única pessoa que acho que ainda resta que sabe fazer esse trabalho, porque isso é um trabalhão. Vou ver se consigo encontrá-lo e podemos gravar como ele trabalha nesse tipo de telhado, porque acho muito curioso. Acho que mesmo sem experiência profissional, ela entende muito do assunto e mantém essa tradição viva até hoje. Bom, trouxeram esse hórreo que vocês estão vendo, acho que até tem uma data aqui que estou vendo agora, e olhem, tem uma data de 1874, hein? Ou seja, esse hórreo é bastante antigo. E bom, esse museu não ficava aqui antigamente. Começou nos baixos da prefeitura. E bom, colocavam as coisas lá, graças ao Pepe El Ferreiro, que foi o impulsionador de tudo isso, e foi quem, bom, quando aquele lugar ficou pequeno, vieram para este aqui. E bom, como vocês podem ver, vocês vão ficar impressionados com tudo o que eu vou mostrar. Vou ter que dar só uma pincelada, uma pequena amostra de tudo o que tem aqui, porque realmente isso vale a pena vir ver pessoalmente. Ou seja, não posso mostrar nem parar em cada peça porque o vídeo duraria muitas horas. Então vou me dirigir à primeira parte que quero mostrar para vocês, que fica naquela área ali, e gravo para vocês quando estiver entrando. Primeiro temos aqui uma capela reconstruída. Vocês vão ver todas as peças dentro, o que acho impressionante. Olhem, é como entrar naquela época, né, Mariano? Sim, totalmente. Tem um caixão de madeira aqui. Tem um monte de fotos antigas e o que estou reparando, Mariano, é que tem vários confessionários diferentes, né? Sim, isso aqui é um confessionário. Por esse lado entrava o padre e, bom, tinha essa janelinha aqui e então fechava a porta, os homens se confessavam desse lado e as mulheres desse outro. Ou seja, havia áreas diferentes para homens e mulheres, né? Sim, as mulheres vinham, se ajoelhavam aqui no chão, bom, os homens também se ajoelhavam. Mas cada um em lugar diferente.
Cada um tinha que estar, não sei como dá para ver ali, vocês veem que mostra uma separação, né? Sim, 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 já sabemos que naquela época. E aqui temos outro modelo totalmente diferente, né? O tipo de confessionário também era igual, os homens aqui na frente, as mulheres de um lado para o outro e neste outro a mesma coisa. Impressionante. Já tinha visto alguns modelos como este, inclusive este aqui e outro, mas este modelo específico nunca tinha visto. Bom, Isso dependia das regiões. Bom, sei lá, eu não sei qual vai ser tratado primeiro, se vai ser este ou aquele. Há uma questão que realmente não consigo. sim, bom, se eles vierem aqui, com certeza vão receber orientação. O que acontece é que Mariano e eu viemos de visita. E bom, vamos mostrar para vocês as partes que mais chamaram nossa atenção, não é? Porque a gente deu uma olhada primeiro e escolheu algumas partes que achamos bem interessantes de mostrar. Mas vocês veem que tudo o que tem nesse museu são peças originais, viu? Foram resgatadas de muitos vilarejos abandonados, de regiões, pessoas que doaram, ou seja, tudo o que vocês veem aqui é 100% autêntico. Tem por aqui também, olha, matracas dessas que faziam barulho, tá vendo? Elas têm algum nome específico, Mariano, você sabe? Sempre as conheci como Carracas, como carracas, né? Não me enganei aí. Então, vamos continuar por ali para não demorar muito o vídeo, porque já digo que tem muita coisa para mostrar. E vamos para uma área onde eles expõem um pouco sobre o tema de máquinas de lavoura, beleza? Isso sim, em muitos dos vídeos que mostro para vocês, encontramos peças dessas por aí abandonadas e é uma pena. Aqui eles têm uma pequena coleção que, como vocês podem ver, há semeadoras, muitos modelos diferentes. Já mostrei alguns para vocês. Consigo reconhecer os que vi em vilarejos. Me disseram que, em alguns, de um lado colocavam as favas e do outro o milho. E assim, por isso tinham 2 compartimentos. Sim, pois tinham isso aqui para prender em uma parede, um burro. Ah, olhem só, esse detalhe eu não tinha notado. Sim, olhem, são totalmente diferentes, mas cada um é para aprender isso, né? O burro, né? O cavalo. E bom, essa sala, como eu dizia, nessa sala são armazenadas várias máquinas diferentes para semear, para debulhar o grão. Ou seja, vocês têm um monte. Também não vamos entrar em detalhes, porque, como eu disse, senão não vou conseguir mostrar tudo para vocês. O museu tem uma coleção extremamente ampla. Me surpreendeu, não sei você, certo? Me surpreendeu tudo o que eles têm. Vou mostrar para vocês uma visão rápida para que possam ver um pouco de tudo o que tem aqui. E, bom, vamos para a próxima sala, que eu acho que vocês vão gostar bastante, porque está um pouco misturado. Tem uma área que é de profissões, tá bom? Tem uma área onde, como eu disse, foram selecionadas mais ou menos as profissões aqui das Astúrias, e na outra também. Tem muitos objetos e uma grande coleção de peças. Por exemplo, vejam, vamos entrar no Museu da Barbearia. Sim, e fiquem impressionados com o que eles têm aqui, todas as peças que eles têm aqui, olhem só, hein? Aqui vocês podem fazer visitas guiadas e já adianto que vão mostrar e explicar cada peça que vocês quiserem saber. Eles vão explicar tudo sem nenhum problema. Como vocês podem ver, tem de tudo aqui, hein, Mariano? Alguma dessas coisas te traz lembranças da época em que você ia à barbearia naqueles tempos? Sim. Claro que me traz lembranças, mas as barbearias lá da vila não eram tão equipadas como essas. Nem tanto, hein? Era o típico barbeiro da vila que... Que bom, as cadeiras, tudo isso de... Mais profissionais? Digamos sim, mais... Público, olhem. Aqui vocês têm um monte de... Bom, de licores, de... Um monte, olha, colônias. Tem um monte de coisas. Então é isso. Bom, vamos continuar porque vamos encontrar outra profissão diferente que era a de alfaiataria, que vocês já veem que tem manequins e roupas autênticas aqui ainda. E era um pouco, então, uma recriação de onde o alfaiate trabalhava. Aqui ele fazia absolutamente todas as roupas necessárias para as pessoas que vinham, inclusive, sob medida. Ou seja, é impressionante. Também vi que por aqui, Mariano, há ferros de passar, uma coleção enorme de ferros de passar. Finalizavam a roupa para passá-la, prepará-la já para entregar aos clientes. Incrível, né? Tem ferro para passar as mangas. Quer dizer, tem um monte de coisas. Uma coleção de máquinas de costura que tem algumas que eu nunca vi, como essa aqui, por exemplo.
E vocês veem que, bom, para onde olhem vem antiguidades, né? Isso é para quem gosta de tudo relacionado a antiguidades. E tudo o que eu vou encontrando nos vilarejos que estou mostrando para vocês, aqui vai trazer muitas peças, muitas lembranças. Uf, impressionante, hein? Isso aqui é uma cozinha típica, bom, asturiana e da época antiga daqui da Espanha. Olha só, tinha uma pia enorme, hein? Uma pia de mármore, hein? Meu Deus do céu. Impressionante. O fogão a lenha. Bom, é que muitas dessas peças eu encontro por aí, porque essas vêm como laqueadas, vêm assim. Bom, eram chamadas de banhadas em porcelana. Em porcelana? Né? Sim. Sim, o caldeirão este e tudo isso valiam. Lacadas se não fosse assim. Para que não oxidasse. Esses móveis vejo em vários lugares que mostro para vocês. Evidentemente não com tudo isso que vocês veem aqui, porque aqui estão todos os utensílios de cozinha habituais que eram usados. Imagino que isso te traga algumas lembranças, Mariano. Essa panela, meu Deus. Sim, né? Tem coisas que parece que não se apagam. Né, nunca, né? Imagino que você até sente o cheiro da cozinha daquela época. Daquela natureza, daqueles aromas tão caseiros, tão naturais. Sim, é inesquecível, inesquecível. Bem, então vamos continuar e vamos entrar em uma sala que era onde se fazia o refrigerante. O cás, tudo isso que... Bom, vocês estão vendo um monte de máquinas, me explicaram um pouco por cima, então vou poder explicar um pouco do que tem aqui. E, bom, vamos começar por aqui, que era onde ficava o depósito do gás carbônico. Aqui tudo era armazenado, aqui as garrafas eram enchidas. Sim, depois temos mais máquinas para colocar as garrafas. As tampas e a máquina com a qual se limpava a garrafa. E depois também, bom, as bacias onde elas eram armazenadas, há uma coleção enorme de garrafas. Enormes. E bom, mais máquinas são para o mesmo propósito, para a questão do gás carbônico e tudo isso. Exato. Bom, agora vamos a um bar, onde vamos mostrar para vocês como se... Não vou adiantar nada. Quando chegarmos, mostro para vocês. Vou mostrar um armazém que era loja e bar juntos, onde se comprava de tudo, até itens veterinários, né, Mariano? Até bebidas, comida, acessórios que você precisasse para o dia a dia. Então, bom, vamos seguir até lá. Bom, já estamos aqui. Quero mostrar para vocês uma vista panorâmica desse lugar porque é incrível. Eu já estive aqui há um tempo, não gravei para o YouTube, mas estive em um lugar como este, abandonado. E ao entrar aqui, eu realmente consegui imaginar como deve ter sido aquele lugar. Acho que vou tentar gravar isso para vocês como complemento em algum vídeo que eu possa fazer com mais conteúdo, mas vou mostrar para vocês um lugar como este, abandonado, que eu conheço aqui nas Astúrias. E a partir deste vídeo, vocês poderão imaginar como eram esses armazéns de antigamente. Me disseram que este foi construído com base em algumas fotos da região de Cuba e de tudo isso, para termos uma ideia de como eram naquela época. Mas tem um monte de peças, ou seja, é impressionante, né, Maria, não é? Sim, vamos. Isso aqui é uma joia única e que infelizmente já não existe mais, não se encontra em lugar nenhum. Acho que conheço um em Pilônia, mas não é isso, claro, não é isso. Mas é algo bem diferente disso. Sim, porque hoje em dia ter misturado o bar com alimentação, com farmácia, claro, aqui antigamente tudo ficava junto. Mas como se diz, um pouquinho de tudo, um pouquinho de tudo. Há muitas particularidades. Uma coisa que vou mostrar é sobre olhar. Vamos por aqui, já que temos permissão. Vamos tentar. Vamos ver como era e como eu saberia. Acho que eu saberia por aqui, mas olha, abri a porta porque já sei onde está. Aquele que já tinha localizado ali, que olhar, estava me comentando que aqui especificamente eles têm aquilo de olhar esses recipientes daqui. Vamos ver se consigo pegar um com cuidado e mostrar para vocês. Deixa eu pegar direito. Olhem essa peça aqui. Bom, se quiser, Mariano, você que entende desse assunto, também explica um pouco pra gente. Você conhecia isso também na sua época? Isso que tem aqui, que também tem aqui, são tipo uns cartuchinhos de gás, né? De gás carbônico, porque... Exatamente. Porque quando se fazia o sifão, ele podia vir engarrafado com o gás ou sem ele. E então, o que faziam com essas peças era colocá-las aqui e ao apertar...
soltavam o gás carbônico e te colocavam, quando já saía o jato de água, Da água, já com gás incluído. Exatamente, havia duas opções. para esse povo primitivo que começou, ou seja, depois ficou melhor, o gás carbônico já vinha incluído dentro. Certo, certo, certo. Ou seja, isso era bem no começo, quando ainda não estava totalmente misturado, bem primitivo mesmo? Olha só, que particularidade, achei muito curioso. Vou deixar onde estava com muito cuidado porque minhas mãos estão muito frias e está fazendo um frio enorme aqui nas Astúrias hoje. Mas isso aqui eu realmente nunca tinha visto e me chamou a atenção, assim como essa cafeteira tão antiga e, bom, como várias peças que tem aqui, porque é impressionante tudo o que tem para ver. Na verdade, aqui tem umas garrafas que se chamam boliche. Me falaram antes, se não me engano, no nome, e são as primeiras garrafas que existiram. Para a questão da bebida dessa que tinha, como era o nome dela. O sifão, antigamente, vinha aqui e isso funcionava como um dosador. E as crianças me contaram que quebravam essas garrafas para ficar com a bolinha de vidro que tinha dentro. Exatamente, exatamente. E essa garrafa, então, é uma verdadeira relíquia. Olha só aqui o amassado que ela tem. A bolinha fica aí dentro, que não desceria mais. Acho que dá para ver bem claramente. Hoje, eu digo para vocês, a garrafa é bastante antiga e evidentemente tem seu desgaste, mas é muito difícil de encontrar. E aqui tem um monte, vocês podem ver que tem várias delas, então é isso, vamos deixá-la como estava. E bom, queria mostrar para vocês também aqui a área onde você podia comprar, bom, feijão, grão de bico, lentilhas. Impressionante, é como estar naquela época, né? Que se usavam antes do meu tempo, antes por aqui, bom, depois acabei comprando. Dá para ver tudo por aí? Sim, é que tem um monte de peças, eu digo para vocês que conseguir ver, ou seja, explicar peça por peça é praticamente impossível. Vocês vão ter que vir ao museu e eu realmente recomendo que vocês venham e venham para Astúrias porque vai trazer muitas lembranças pra gente e eu acho que vale a pena conhecer um pouquinho. Pois os trabalhos, os ofícios, todos os negócios que existiam naquela época e como eram. Então, olha, nessa área aqui ficava o setor de tudo, como se fosse uma mini ferragem onde você podia comprar de tudo um pouco, tinha latas de tinta, tinha de tudo. E já digo para vocês que tudo o que tem aqui não é cenografia, é autêntico, totalmente tudo, é tudo de verdade. Não sabia exatamente. Olha, aqui estão notas da época de 1000 pesetas do Banco da Espanha. Então é isso, vamos continuar. Porque para a questão de escrita e escritório, É verdade, olha, eu não tinha reparado, eles têm tudo isso. o típico tinteiro que se comprava para as penas, depois essas são as penas com as quais se escrevia, sim. Sim, aqui tinha essa papelaria para comprar coisas de papelaria. Então vamos ver lá em cima a escola que vende e faz a tinta nesses tinteiros que tinha. Bom, mas tudo bem. Sim, porque agora nós vamos seguir, vamos subir por aqui e vamos mostrar para vocês uma escola que é linda, vocês vão ver. Bom, aqui estamos entrando na escola que tínhamos comentado com vocês, que é uma recriação. Vocês podem ver que estão aqui as carteiras originais de madeira de castanheira, como na escola que eu tinha gravado da colada. Aqui você levou muitas broncas, né, Mariano? Bom, se eu tenho alguma lembrança não muito agradável desse assunto, é que não se trata só de estudar, mas também de obedecer. Acredito que naquela época eles eram conhecidos por darem muitas broncas. Olha, tem um monte de mapas, também antigos. Por aqui eu já mostrei para vocês também naquela escola que fui gravar o aquecimento que eles tinham naquela época. O fogão era um fogão onde colocavam lenha e se aqueciam, tipo salamandra. Tem até nome. E bom, se continuarmos por aqui, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que é esse brinquedo que tinha aqui, totalmente de madeira. Era um carrinho de madeira com o qual as crianças brincavam no pátio. Incrível, a mesa do professor. Pois aqui os tinteiros colocavam a tinta desse tinteiro que falávamos lá embaixo, depois aqui se apoiavam as penas. Neste aqui, nesse buraquinho, colocavam-se as penas, né? Claro que sim. Uma vez que colocamos ali, escrevemos e depois colocaram ali de novo, enfim. Te traz lembranças? É que tem um monte.
Eu me lembro da primeira vez, do primeiro dia que fui à escola, acontece que era bom, como se fosse aqui. Mas acontece que atrás de mim estava uma prima minha, e então eu me virei assim para trás. E o que eu fiz? Coloquei a mão num tinteiro desses, todo cheio de tinta. A professora veio, bom, me deu uns tapas ali, que depois todos os dias tinha que ir me levar para a escola porque eu não tinha pão. Você tinha medo de voltar? Já te digo que sempre ouvi as histórias de que os professores daquela época eram muito rigorosos. Antigamente apanhávamos por qualquer motivo, mas era assim que todos ficávamos certinhos como devia ser. Ser retos como uma vela. Vamos continuar e mostrar a próxima sala para vocês, Mariano. Nesta sala em que estamos, por exemplo, é recriado o tema do ofício da madeira, de como ser. O tema do madrinheiro, como você pode ver ali no vídeo, aquele que está sendo reproduzido, me dá prazer falar sobre o madrinheiro, nesse momento. Vocês podem ver que todos os bancos são originais? Exatamente, ali era onde eles iam trabalhando a madeira, aqui já iam preparando, inclusive aqui já tinham o torno para ir escavando a madeira por dentro. Este é o calçado típico das Astúrias, para quem é novo no canal ou não é da Espanha ou das Astúrias. É isso, né? A madrinha é o calçado tradicional que se usa para quando você vai para a horta, para a área onde tem esterco e tudo isso. Você colocava os chinelos sem tirar o calçado, colocava os chinelos aqui e saía com isso para a rua com... Uma meia de lã verdadeira de ovelha. E bom, aqui já digo para vocês que nesta sala vocês vão poder encontrar de tudo, todas as máquinas que existiam na época para fabricar esse tipo de calçado. Então é isso, continuamos e mostramos para vocês a área de pesca e caça. Vamos lá. Bom, na área de caça e pesca podemos encontrar, como vocês podem ver, um monte de artefatos que eram usados para caçar. Armadilhas que eles montavam antigamente para caçar, por exemplo, olha aqui para ratos. Isso aqui já era, por exemplo, para caçar raposas ou animais um pouco maiores. O que eles chamavam de pestes, para tentar manter um certo controle. Depois tem coisas antigas, mas isso já é de tempos bem mais antigos. As lanças para atacar animais maiores, por exemplo, num urso, num bisão, enfim, daqueles animais que existiam aqui pelas Astúrias. Mira, aqui aí, mira. Sobre os Cartuchos. O que eu ia te dizer é que tem os dos cartuchos. Além disso, também tem as armadilhas artesanais feitas de madeira. Dessas me falaram para mim. Um senhor que conhecia há muitos anos me falou sobre como eram construídas e me dizia: hoje em dia, se vocês tiverem que caçar alguma coisa, nem sabem fazer uma armadilha. E é verdade, esse tipo de armadilha realmente exige habilidade para fazer. Tem também uma grande coleção de revólveres, de espingardas diferentes. Tem esse tipo de armadilha que eu mostrei para vocês em outro vídeo, que são as armadilhas para trutas e para peixes nos rios. Eles entravam e não conseguiam sair dali. Bom, é uma coleção bastante completa. Vocês veem que aqui também tem coisas um pouco mais modernas, porque esse museu, sim, esse museu abrange várias épocas. E bom, aqui, apesar de pegar bastante sol, vou ficar por aqui. E o que é essa sala, Mariano? A sala da enfermaria e do dentista, bom, e do oculista também, tem de tudo. Aqui temos. Desde a área onde o dentista trabalhava, vocês veem as máquinas que usavam, todo o mobiliário é original. Olhem o oculista. Você conheceu isso, Mariano? Sim, eu conheci isso. Bom, não muito, mas sim tive que vir aqui. Não para mim, mas para acompanhar alguém. Pessoas mais velhas. Eu também acompanhava eles para ir ao oculista. Você chegou a ver esse móvel pessoalmente? Sim, eles tinham lá. Para várias medidas para as variações da vista. Incrível, ver tudo isso me traz algumas lembranças dos filmes antigos. Olha, aqui tem uma sala de enfermaria que vocês já podem ver tudo o que tem. Eram assim na sua época, ou isso aqui é muito mais antigo, mais moderno? Isso é mais ou menos da época. Tinha muitas coisas dessas, muitos nesses armários, assim como dá para ver na prateleira. Você conheceu eles? É que tem um monte de detalhes. A gente passaria horas e horas mostrando cantinhos daqui. Olha, tem uma particularidade aqui que queremos mostrar para vocês, que é isso aqui. Sim, isso. Muita gente não sabe o que é, nem imagina.
fazer fogo quando não havia luz, e isso tudo surpreendia, e com essa luz, esse aparelho tinha que ser levado pela casa. Que se chamava pasmarote. Aliás, aqui tem um jeito de dizer, não fique parado como um pasmarote. E era porque esse artefato sempre ficava parado, então se você precisava de luz, ia com o bastão. Exatamente. Por aí que é muito curioso isso de pasmarote. Depois, então, aqui já temos todos os métodos, que, bom, esses já eram de carbureto, de gás e de óleo, óleo também, e, bom, depois... Aqui temos a máquina de raios que chamavam antigamente. Nossa, que antiguidade, meu Deus do céu. Ali já tinha outro sistema, bom, de iluminação. A coleção é super completa. Agora vamos mostrar a próxima sala que acho que vocês também vão gostar. Vamos! Bom, Mariano, estamos na área dos moinhos, aqui vamos ver. Já gravei para vocês em vídeos anteriores sobre temas de moleiros e tal, mas aqui tem uma coleção bem mais completa e eu vou mostrar para vocês. Vamos mostrar para vocês algumas particularidades, certo? Que são bem legais. Vamos começar por aqui, isso aqui é o pilão. Isso aqui é uma máquina que servia para bater a dupla casca da escanda e assim depois poder moer direito, porque com a dupla casca não dava para moer. E ficar de pé, ficar na máquina com a qual se fazia esse artefato de madeira enorme que vocês estão vendo aqui. E então você notou um detalhe. Sim, exatamente com isso giravam toda a maquinaria, mas você tinha reparado em um detalhe, Mariano, que foi isso aqui em cima, não é? Essas eram as turbinas primitivas que existiam antes de serem feitas de ferro, pois eram feitas de madeira, como se vê ali. Então o jato d'água batia nelas e era isso que movia todo o eixo. Mas vocês veem o trabalhão em madeira que isso dava? Depois disso vieram as turbinas de ferro, que eram muito mais duráveis do que essas de madeira que vocês estão vendo aqui. Essa também é uma turbina como esta, mas já está mais gasta, e esta aqui também já está mais gasta. Mas enfim, era o que tinha de mais primitivo. Mas enfim, o prato principal está aqui dentro. Vamos entrar, Mariano, porque o prato principal está aqui. Tenho várias coisas para explicar e vou acender mais luz para melhor visualização. E bom, vamos explicar para vocês, Mariana, e o que nos contaram. Aqui existem vários tipos de moinho. Este é o moinho tradicional, que é este aqui, o mais primitivo de todos. Era manual e se movia, como vocês podem ver, com a mão mesmo. Era um trabalho bastante trabalhoso porque é difícil mover essa pedra. Depois tínhamos este aqui que era um pouco mais moderno. Este já funcionava com o FS das turbinas que vimos ali, que o moviam. Ou seja, este já se movia com a água. Já não precisava fazer esforço manual e era bom, porque aqui saía o milho e a farinha de milho, junto com o farelo, que sim, precisava ser trabalhado depois. E bom, passamos para o moinho mais novo, que é este aqui, que já era totalmente moderno, tudo se movia com água. E também temos, bom, como se peneirava, como se selecionava o que era a farinha do farelo, que é feito por esta máquina, que neste caso não é como a anterior. No vídeo que gravei, este se move com a força da água e tinha isso para nos mostrar a particularidade que possuía. Isso que vocês estão ouvindo aqui é o alarme que o moleiro tinha para poder saber que toda essa maquinaria, quando ele estava fazendo tarefas fora, estava tudo em ordem, tudo funcionando normalmente, certo? Mariano? Temos aqui também uma coleção de todos os tipos de aveia, painço, escândalo, centeio, trigo e milho, que era tudo o que se trabalhava nesses tipos de moinhos que existem aqui. E bom, isso aqui era onde se peneirava, onde também se selecionava o milho com a... agora não me lembro o nome, na farinha de milho com o farelo, como vocês chamavam aí na sua região. Uma peneira, peneirinha ou peneira. Olha, um nome que eu não conhecia, eu conhecia como o tamiz. Como o tamiz eu conhecia... Espero que tenham achado interessante. Agora vamos mostrar a parte mais bonita do museu, a Casa Reitoral, onde estamos. Absolutamente a cozinha, o pátio, absolutamente tudo como se cozinhava antigamente aqui nas Astúrias, e um monte de peças, teares e ofícios que eram praticados, além do moinho aqui nas Astúrias. Então vamos lá. Estamos na Casa Reitoral e vamos mostrar onde fica a cozinha tradicional e os ofícios.
Aqui se reúnem várias coisinhas aqui, desde a cozinha tradicional. O que é isso que é o pátio que vocês estão vendo aqui? Que bom! Agora Mariano vai nos contar que já reparou antes em particularidades da cozinha diferentes das do lugar dele. E isso aqui que seria o forno a lenha, onde aqui ainda continuam assando castanhas. Esse aparelho aqui que é para assar castanhas ainda continua sendo utilizado. Disseram que aqui fazem amaguestu, ou seja, assam castanhas no fogo. Vamos começar por aqui. Mariano, o que mais te chamou a atenção? Sim? Bem, aqui temos o típico banco, como vocês já viram no outro vídeo. A pessoa morre na rua e as drogas. Bom, este é diferente, mas tem a mesma função. Ele se levanta todo para cima e serve como mesa para comer. Sim, mas é diferente, viu? É totalmente diferente do que vimos lá, viu? Sim, é diferente. O seu sai daqui. Exatamente. E esse sai dali? Sai daqui e vai a tábua toda até a parte de lá? Sim, este, como dá para ver, é mais dividido. Mas que maravilha poder ver isso ainda. Olha, o pátio é incrível, hein? Aqui o que chamávamos de pátio, onde se fazia fogo no chão. Aqui o pote pendurado, chamam de clambileiras ali. E depois, bom, isso é um taglim. Sim, os taluelos. Os taluelos mostramos naquele vilarejo do senhor de 90 anos, que vive sozinho, sem eletricidade nem nada, e ele fazia tudo totalmente à mão. Ele ainda os fazia à mão, o que me surpreendeu muito. Exatamente. Estou vendo, isso aqui é o guindel, certo? Sim, exato. O burro, em alguns lugares, era chamado assim também. Sim, o burro, sim. Que era para segurar então no caldeirão ali no fogo. Bom, Isso de, às vezes em algumas regiões pode ter um nome, pode ter outro, mas enfim, sim, é isso. sim, depende da região. Se está mais perto da Galícia ou Cantábria, os nomes mudam bastante. Exato. O que eu queria mostrar para vocês é que esses móveis que vocês veem aqui em tão bom estado são como aqueles que eu mostro nas casas abandonadas, mas claro, aqui eles estão em um estado muito, muito bom. Vocês veem que ainda conservam dentro, então, coisas da época, né, que foram recuperando. Olhem as portas como estão bem conservadas. Tem um monte de cestos. Olhem tudo o que eles têm por aqui, né? Utensílios de cozinha tradicionais. Eu ficaria aqui, olha, eles têm chouriços de verdade, feitos na matança e pendurados como manda a tradição. Essa cozinha é autêntica, não é uma recriação. Sim, vale, vale. Aqui para defumar e tudo para saturar o embutido, vale. Sim, vocês já veem outro móvel típico da cozinha da época, cheio de objetos recuperados. Eles estão sempre restaurando essas peças. E aqui o que temos? Temos aqui o famoso coladeiro, como chamavam, que era onde se colocava a roupa. Depois colocavam um pano por cima e iam colocando sabão em pó e depois água quente. E, bom, deixavam a roupa com um aroma de perfume e uma maciez. Gostoso, né? Incomparável com o que existe hoje, né? Olha, aqui a gente tinha a pia onde se lavava, bom, as panelas e tudo mais. Hoje em dia vocês veem que está cheio de antiguidades. A gente ficaria horas mostrando tudo aqui. Aqui tem uma coisa muito peculiar, que era algo que colocavam assim na cabeça. E depois colocavam o caldeirão. Colocavam o caldeirão aí em cima. Caldeirão. Qualquer outra coisa que tivessem que transportar, por exemplo, cereais ou alimentos. E cestos de peixe ou o que fosse. Agora vamos entrar nesta sala para vocês verem. Estou mostrando várias coisas, mas, como disse, não posso mostrar tudo. Vocês precisam visitar o museu, pois realmente vale a pena, e aqui está o que o Mariano explicou. Isso aqui é parecido, mas já foi feito de outra forma, parecido com o primeiro que estávamos falando ali. Como vocês podem ver, tem o pano em cima, a cinza ali, a água ia caindo no balde, eles iam jogando fora e tal. Ou seja, isso é algo totalmente artesanal. Ou seja, para que fique bem claro para todo mundo, porque vai ter gente que vai perguntar, mas como se lavava com cinza? Ou seja, a roupa já estava limpa e o que se fazia era colocar aqui, depois de limpa, com a cinza e água quente. E o que isso fazia era branquear e desinfetar. Se eu não estiver enganado... Não exatamente. E dava uma maciez para a roupa que ficava muito suave, como se fosse uma pluma de vison. Incrível. E depois, além disso, a água era aproveitada porque era usada para lavar e para várias outras coisas. Mas claro... Como tinha componentes de sabão e tudo isso, que era o que usavam para esfregar a roupa, para branquear e lavar bem. Exatamente.
Meu Deus, vocês também têm isso por aqui? Diga, Mariano. Desculpa, né, que antes nada era desperdiçado. Não, antes nada. Pode acreditar em mim, eu te digo que nada. Eu estava olhando essas peças porque isso aqui é parte do bom. Aqui temos um tear, vocês podem ver que temos um tear muito antigo. E claro, esta sala está um pouco voltada para o tema da costura, da lã, de tudo isso. E há um monte de máquinas, tem desde as escovas que eram usadas para desembaraçar a lã, também algum tipo de linho. Tudo isso é para o linho que você reconhece por aí, Mariano Linho. E o que mais? Algo mais? Nada mais. E depois isso que temos aqui. Que isso já eram trabalhos de lã para fazer meias com 6. Enfim, e bom, isso era com os artefatos que iam enfiando o fio para fazer ali, iam girando esse troço, iam girando com o fio enganchado e depois iam fazendo... Aqui faziam os novelos de fio. Não vamos deixar assim para depois fazer, já digo, meias com 6. Um monte de coisas, porque antes faziam tudo, se fazia absolutamente tudo. Tem um monte de máquinas. Que bom, já digo para vocês, né, se quiserem saber o que é, tem que vir, mas já estão vendo tudo, tudo o que tem. Ou seja, é impressionante a coleção que eles têm aqui e aqui. Acho que era o quarto do padre, bom, a sala, o quarto do padre, aqui eles recriam várias coisinhas. O dormitório do padre, exatamente. Vocês veem que estão as camas tradicionais, os criados mudos que sempre vejo tão abandonados em todas as casas que visito aqui, está impecável, está muito, muito, muito bem. Também há baús de madeira. É que isso aí era o que chamavam de baú para guardar roupas e todas essas coisas aí dentro. E era para que os ratos não comessem, também sei que era para que os ratos não comessem também. Para que não procurassem, senão sim. E claro, a mesa de jantar que tinha várias funções, aqui tinha o que era o vaso sanitário. Minha nossa, que antiguidade! Vocês veem que há uma espécie de lavatório. Agora, como seria o banho? Aqui era onde eles se barbeavam, aqui tinha tudo isso para ajustar a máquina de barbear que ficava colocada aqui nesse aparelho. E bom, um espelho. Uma foto incrível de pessoas de outros tempos. Eu fico muito impressionado com fotos, ver pessoas. Olha que fotos antigas, tão bonitas. Gente de outras épocas. E espelho. Olha só esses móveis, eu adoro. Os móveis, Mariano, é uma coisa que eu acho incrível ver. Olha, um detalhe que precisa ser observado aqui. Olha as divisórias que faziam antigamente para separar os ambientes internos. Faziam uma trama de paus, que eles chamavam de sarmo. Depois eles preenchiam e faziam as divisórias como se fossem de tijolo. Vocês veem, usava-se madeira, colocava-se uma espécie de isolante de massa no meio e depois era revestido. E acho que este era o quarto das crianças que me chamou muito a atenção porque tem banheira, bom, tem um aparelho que ainda existe hoje que é para colocar a criança, né, para ela andar. Era um andador usado quando as crianças começavam a andar, dando-lhes mais liberdade para explorar o chão. Que não importava se ela fosse batendo nas coisas por aí. Para poder aproveitar o tempo com outras coisas. E vocês veem, está tudo perfeitamente conservado, né? O baú, a cama com as roupas antigas, tanto de mulher quanto de criança, também encontramos por aí. A mesinha original. Também temos esses quadros e esses crucifixos que também encontro muito nas casas que visito. É muito comum ver temas religiosos nesses quartos, principalmente quando havia temas infantis. Olhem a lavanderia, que linda, hein? Que maravilha. E isso é um berço, né? Isso é como um bercinho pequeno, mas isso era para quando as crianças eram bem pequenininhas, então fizeram assim. Que interessante. Assim como os pés e tal e tal. Íamos quando choravam pelos talcos. Olhem, eu não tinha visto essa. Se chamavam breço. Breço. Muito bom esse nome. De uma região para outra o nome pode mudar. Estou falando da região de onde eu sou. Olha só, hein? Os armários com roupas tradicionais. Vocês podem ver que tem roupa.
Ainda vejo dessas em muitas casas que visito, infelizmente abandonadas. Muitas dessas roupas ainda estão nos armários, viu? Então vocês podem ter uma ideia de como era isso. Olhem, aqui tem uma bacia também, que era para lavar as crianças. Chuveiro era só para as crianças, né? Sim, incrível, né? E olha só o tamanho desses baús, hein? De madeira. Para guardar o que o Mariano falou. As mantas, um baú e tudo isso. Então vamos até a outra sala, Mariano. Beleza. Bom, aqui também temos o ofício do sapateiro. Já vou agilizar um pouco o vídeo, porque vocês já viram que eu mostrei só um quarto do museu e já se passaram mais de 25 minutos de vídeo, né? Vocês têm toda a parte sobre como era o antigo ofício de sapateiro. Tem um monte de peças, bom, todas originais, mas tem um monte de peças recuperadas que em alguns lugares já são difíceis de ver, viu? Como podem ver, nesta sala temos, pois na nossa região o tradicional era o vinho, não a cidra. E temos uma recriação completíssima do que era a elaboração do vinho. Certo, nesta área aqui teríamos um antigo bar, com sua balança original, todas as garrafas. Incrível. É como estar em um bar da época. Não é, Mariano? É incrível. É uma tasca tipo de vinho. Incrível, incrível, cara. É espetacular, de verdade. Não me canso de dizer isso pra vocês porque esse lugar me deixa maluco. Bom, se continuarmos por aqui, temos a sala onde ele trabalhava com madeira. Certo, toda essa parte de madeira, cestos, que aliás já conhecemos em outro vídeo, um cesteiro que fazia aquelas armadilhas para trutas, todos os cestos, tanto de vime quanto de madeira de avelã. Há várias madeiras usadas para todo esse trabalho. Nesta sala aqui temos o tema do ferreiro. Aqui trabalhavam tudo relacionado a metais. Vocês podem ver que está tudo aqui que ainda utilizam para fazer recriações. Existem visitas guiadas em que vocês podem encontrar a pessoa ainda trabalhando nesse ofício. Eu adoraria poder mostrar peça por peça para vocês, não é, Mariano? Mas acho que o vídeo ficaria longo demais. E bom, vamos sair agora para a última parte e quando estivermos lá fora eu mostro para vocês. Bom, já para encerrar o vídeo e terminar, eu queria mostrar para vocês essa parte aqui que eles têm. Bom, uma coleção de carroças antigas que são, bom, as carroças típicas para carregar à mão, que são feitas completamente de madeira. Com as rodas, como vocês podem ver, ainda revestidas de ferro. Algum artefato também para semear. Quero mostrar algo especial para vocês e para Mariano, que é o martelo pilão, que vou ligar para vocês verem. Olhem, me deem um segundo que vou ligar ele aqui. E olhem que maravilha, hein? É uma reconstrução em miniatura, logicamente. O que você acha, Mariano? Incrível, não é? É uma reconstrução de um martelo, né? Sim, é uma maquete, mas é a reconstrução de um martelo pilão. Que é com o que os ferreiros antigamente, bem, achatavam o metal, faziam lâminas e assim podiam trabalhar o metal muito melhor. Porque isso é a praça. Os ventajitos. E depois era ali que colocavam os gelos para que eles ficassem... Para nivelar, exatamente, para que funcionassem muito melhor. E tudo movido pela força da água, como vocês estão vendo aí. Então acho que estamos evoluindo, não evoluindo, hein? Ao ver essas coisas, fico um pouco preocupado com o caminho que estamos tomando. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito de conhecer esse lugar. E espero que você também tenha gostado, Mariano, de ter vindo aqui. Poxa, como não ia gostar? Só de ver aqui coisas dos nossos antepassados, ferramentas, costumes que existiram. Cara, é incrível, incrível. Sim, exatamente. É algo que não podemos perder e que é um patrimônio que precisamos manter vivo o máximo possível. Ou seja, não podemos deixar que aconteça essa perda que estamos tendo a nível cultural, a nível de patrimônio, que estamos sofrendo ultimamente com a despopulação dos vilarejos que estou mostrando para vocês. Espero que tenham gostado de conhecer este lugar. Recomendo a visita. Procurem Museu Andeográfico nas Astúrias, Pepe o Ferreiro, e chegarão fácil. Não há desculpa para não vir. Fica um pouco afastado dos pontos principais das Astúrias, mas vale muito a visita. Todos saem emocionados com o que encontram aqui.
Deixo minhas redes sociais abaixo para quem quiser me seguir e apoiar. Nos vemos no próximo vídeo.